Oi, meu povo, vou trazer vocês para um vlog de como é um dia da minha vida, um dia normal, comum. Hoje é domingo, são 15 para as 10, porque eu comecei no domingo esse vlog, né? Quero mostrar para vocês que a minha semana é tão maluca quanto o meu final de semana, só que em âmbitos totalmente diferentes, né? Final de semana é muito mais reservado pro Fê, pra gente aproveitar nossos amigos e tudo mais. Embora eu trabalhe bastante de final de semana também, mas os horários são nossa senhora, né? Às vezes a gente sai de um lugar, vai pro outro, esse final de semana tem mensagem do Fê. Por isso que minha voz tá meio rouca também, porque o que eu falei nesse aniversário, e aí tava com música alta, enfim. Minha semana sempre começa no domingo, por quê? Eu tenho muitos horários que mudam, né? Então, meus horários de atendimento não são necessariamente os mesmos toda semana. Por exemplo, essa quinta-feira à tarde eu não tenho atendimento, então eu deixei reservado para alguns conteúdos e tudo mais. E amanhã é um dia que eu tenho atendimento às 8 da manhã, que normalmente é um horário que eu não costumo atender. Então, aos domingos, o que acontece? Eu sento, abro meu Google Calendário, que é onde eu tenho todas as minhas consultas, todos os meus horários fixos, e vou encaixando o restante das coisas. Então, normalmente treino eu faço na hora da manhã, mas amanhã não vai rolar, então amanhã eu já joguei para outro horário os meus treinos. E aí, minhas marmitas são todas prontas, vou mostrar minha geladeira como é que tá. Eu não deixo a marmita certinha, porque normalmente eu almoço em casa. Eu acho que essa semana, só na sexta, eu vou demorar mais pra almoçar. Então, eu sempre coloco, deixo tudo separadinho assim, e aí durante a semana eu tenho esse privilégio de almoçar, poder almoçar em casa normalmente. Então, eu durante a semana só coloco no prato, esquento e fica uma delícia. E aí, eu sou fiel escudeira da minha agenda de papel, mesmo usando bastante o Google Calendário, eu fico mexendo nas duas bastante, sabe? Se você me tirar minha agenda, por exemplo, eu não sou ninguém. Vou mostrar minha geladeira da semana pra vocês. Ovos, purê de abóbora, que nada mais é do que uma abóbora que a gente coloca na pressão. Aqui tem o quiabo que sobrou. Tomatinho já cortado também. Esse frango que eu comprei na Swift, só pra jogar na air fryer, fica pronto. Cenoura cortada, alface, tomate, uva, mamão, o feijão que eu peguei lá da minha mãe, que tá descongelando. E aqui embaixo tem batata pra fazer também. Mas tenho arroz pronto, então por enquanto vai ser isso. Aqui, iogurte que eu tomo à tarde, leite, um energético. Esse aqui é meu sabor favorito do universo. Ketchup, mostarda e tudo mais. Aqui tem mel, só que eu não como mel nem nada por conta da síndrome do intestino irritável. Eu fico parecendo um baiacu se eu como. Meu suquinho, que como vocês sabem, é o meu pré-treino. Mudei agora, eu não uso mais, não tô usando doce de leite por enquanto. Então, por enquanto, tô na geleia. Essa aqui, inclusive, é muito boa. E esses iogurtes são pra levar pro consultório, porque essa semana eu vou ter atendimento à tarde. E aí eu levo pra montar. Pico a banana e tá pronto. É a organizaçãozinha, o básico que funciona. Bom dia, meu povo. São 7 da manhã. Já me arrumei, porque eu tenho o primeiro atendimento agora às 8. É zero o meu horário, minha rotina normal. Normalmente esse horário eu tô treinando e começo a atender depois. Mas abri uma exceção, que essa paciente não consegue horário da tarde, nem nada. Então eu tô indo atender agora. Depois volto. Aí começo a trabalhar de fato. Tenho alguns planos para liberar. Depois contas pra pagar, né? Começo de mês e tudo mais. Aí eu vou treinar, porque eu tenho um espacinho aí até o almoço pra conseguir ir. Então, se as coisas não estourarem no WhatsApp ou coisa do tipo, teremos tempo de treinar nesse gapzinho. Meu vizinho tá fazendo alguma mudança hoje. São 10h12 agora. Mas parece que meu dia começou faz muito tempo. Vou fazer meu cafezinho, porque tava atendendo a Gil. É, minha xará. Tava atendendo a Gil. Aí voltei pra casa agora, resolvi algumas coisinhas
burocráticas, então as contas. E agora eu vou só passar um café, porque minha tarde toda vai ser no consultório. Então nesse período da manhã eu vou ficar por aqui, entregar os planos. Não sei se vai rolar treinar, tá? Acho que o treino vai ficar pro período da noite. E aí, meu, fede que eu vou ter pique pra treinar. Nem que eu faça só a 1 hora de bike, ou então essa 1 hora eu consigo jogar pra outro momento, outro dia, na verdade, né? E aí treinar hoje só inferiores, que dá pra fazer acontecer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô ando meio enjoado essa semana. Hoje é segunda, né? E aí até ontem eu tava com o Fê aqui e tudo mais, eu não tava comendo muito bem, sabe? Querendo ou não, por conta dessa síndrome do intestino irritável, muita coisa me faz passar meio mal, assim. E aí eu tô meio conversando com a comida ainda, então não tô muito afim de almoçar. Só que se eu não almoçar, eu vou morrer de fome à tarde durante os atendimentos. E aí mesmo que eu não consigo treinar à noite, né? Porque, meu, eu vou estar com fome, cansada e tudo mais. Então, eu tô fazendo, vou mostrar pra vocês. Tô fazendo aqui uma crepioca, porque fica bem leve. Tô colocando, vou compensar a proteína depois. 2 ovos, tapioca, um temperinho. E aí eu vou colocar só um requeijão também e vou comer isso. Aí à tarde eu vou levar iogurte, whey, banana pro consultório. E à noite, de fato, provavelmente eu vou comer frango com arroz, normal. Comida normal, feijão e tal. Agora que eu tô meio me sentindo meio patufada, assim, sabe? Quando você... Não sei, acho que alguma coisa que eu comi ontem não me fez muito bem. Tô meio conversando ainda com a minha barriga, com o meu estômago. Então vamos de coisas leves. A parte de ter o superpoder de ser nutricionista é essa, né? Você sabe fazer essas substituições em 2 segundos. Mas eu tenho meu plano alimentar. Eu sigo meu planejamento alimentar, então não é tirado da minha cabeça isso aqui. Minha aguinha de sempre. Fofinho ali. Minhas coisinhas por aqui todas. É aqui que as coisas acontecem. Tô trabalhando, tenho mais alguns atendimentos no período da tarde agora. Fico aqui até umas 6. E é muito louco, porque eu falo, gente, eu tenho uma profissão que assim, hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Às vezes eu chego em casa morta, de cansaço, morta, minha bateria social lá embaixo, porque por mais que a minha bateria social seja muito alta, cansa, sabe? São muitas e muitas e muitas trocas, então às vezes você fica meio esgotada, assim. Aí eu chego em casa, falo, eu só quero silêncio, mas é um silêncio de eu fiz muito a minha parte, eu tô muito contente, sabe? Assim, estudar, ir atrás de todas as atualizações, trabalhar com pessoas que eu gosto muito, trabalhar com pessoas que eu admiro muito. E todas as trocas, né? Eu falo, eu não tenho um paciente que eu não gostaria de ter. Eu gosto muito de todos os meus pacientes, eu acho que a gente se identifica muito com os outros. Claro, a maior parte me conhece pelo Instagram e por indicação, então eles já chegam sabendo a forma que eu sou, o jeito que eu trabalho e tudo mais. Mas assim, não tem nada melhor do que trabalhar com o que você ama. De vários privilégios que eu tenho na minha vida, esse é com certeza um dos principais deles. Sigo por aqui, são 4h55, minha próxima paciente é às 6, mas aí eu já tô montando alguns planos alimentares e tudo mais. Tem um paciente meu que vai correr uma maratona, e aí eu tô pensando com ele junto, o que a gente vai usar de suplementação, o que ele vem usando, o que ele já testou, o que a gente ainda vai testar, porque essa maratona dele, inclusive, é no mesmo dia da minha meia maratona, dia 26 de julho, que vai ser a SP City, e aí a gente tá pensando nessas coisas. Minhas últimas pacientes de hoje tiveram um super resultado, isso é uma coisa muito legal, né? Aqui no consultório eu prego muito, até porque eu sei como é, eu vivo isso, mas eu prego muito por pequenos avanços, pequenos resultados já são um super resultado. Porque acontece, às vezes a gente mira em um peso muito menor, putz, eu quero perder 6 quilos e esquece de viver esse meio.
Só que nesse meio que as coisas acontecem, sabe? Se você não aproveitar, se você não se parabenizar nesse meio, você não vai chegar nos seus 6 quilos a menos. Então, assim, eu sempre falo muito sobre isso de, tudo bem, perdeu 1, perdeu 2, tá, mas o que mais tá acontecendo aqui no meio para você conseguir se parabenizar? Porque só mirar literalmente um peso na balança, às vezes pode ser muito frustrante. Pode ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa, você tenha vários exageros alimentares, pode ser que você viaje, que você surte no trabalho. E aí? Você vai realmente só focar no peso que você perdeu? Ou você vai falar, putz, beleza, não perdi peso, mas cara, pelo menos eu não comi uma barra inteira de chocolate porque eu tava frustrada, sabe? Não deixei de treinar uma semana inteira porque eu dei a desculpa de que eu tava cansada. Não. Vamos aos poucos. E isso é uma coisa que eu venho falando muito, assim. As meninas que vieram hoje de manhã perderam peso, né? As 3 estão no objetivo de perda de peso. Perderam tudo que precisavam, né? Perderam ali o que a gente estava propondo nesse período que a gente ficou entre as consultas, sempre com suporte. Então, eu tenho bastante suporte, tanto semanal por formulário, quanto por WhatsApp mesmo, né? Então, às vezes no dia a dia, e eu sempre falo, na consulta é o momento da gente ver o que precisa trocar de fato, e atualizar medidas, atualizar a bio, atualizar peso e tal. Mas pra mim, o suporte, o entre consultas, é extremamente precioso. A gente precisa muito dele, porque a dificuldade aparece nesses momentos. Então, 7h30 da noite, estou falecida de cansaço, mas ainda vou treinar. Porque eu falei pra vocês que eu ia treinar, então eu vou treinar. Não sei ainda se na academia do prédio, ou se eu vou treinar, que eu vou fazer bike, ou se eu vou fazer a bike na Peralta. Porque acontece, Peralta é muito perto da minha casa, mas ela fica muito cheia mesmo. E aí a chance da bicicleta que eu gosto não estar disponível é imensa. E é uma bike que ela é real, uma bike, sabe? Ela parece bem bicicleta assim que o pessoal corre na rua, tal, uma speed. Não é aquela bikezinha de spinning, por exemplo. Mas vamos ver, eu acho que eu vou pra lá. E aí... Tá bom já. E aí, tô fazendo agora um shakezinho de morango com iogurte. Vou colocar um pouquinho de água só pra diluir um pouquinho aqui. Porque são 7h30 e eu ainda tô com fome de jantar. Só que se eu comer alguma coisa agora, eu não tenho fome pra jantar. Então a gente tem que fazer essa jogadinha assim. Enfim. Vou bater aqui meu iogurte. E aí, vou treinar. Eu adoraria ter gravado pra vocês meu treino, mas assim, foi um treino bem michuruca hoje, só pra falar que eu treinei, tá? Acho que eu fiquei uns 40 minutos treinando, só que a academia do meu prédio tava muito cheia. Aí eu tenho uma vergonha de gravar. Então assim, fiquem com a imaginação de eu treinando superiores. Agora são 9h15. Acabei de tomar banho, voltei da academia. Tava fazendo meu franguinho, meu jantar. E tô tentando, é uma meta muito forte minha, começar a dormir mais cedo. Pra começar a dormir melhor. Minha nota pelo Garmin é péssima de sono. E aí, quando eu durmo lá pelas 7h e meia por noite, o meu dia vira outro. E é o tipo de coisa que a gente só percebe que faz muito mal quando a gente começa a fazer certo. É igual bebida. Bebida, o pessoal fala assim, eu fico bem, não fico de ressaca e tudo mais. Experimenta ficar um tempo sem beber. Na hora que você bebe, você fala assim, meu pai amado, eu ficava mal o tempo todo e não sabia. Mesma coisa de não seguir dieta, né? Ter uma dieta ruim. Dieta que eu digo não pesar alimentos necessariamente, tá? Mas se alimentar bem. Quando você vê o quanto o seu intestino funciona, o quanto você não fica inchado o tempo todo, o quanto você rende muito mais em treino, quando você se sente muito melhor com o seu corpo e tal, você vira outra pessoa. A mesma coisa pro sono. Então eu percebo a diferença dos meus dias quando eu durmo muito bem e quando eu durmo mal. Inclusive, eu vou tomar daqui a pouquinho meu chá, ler e aí apagar. Porque amanhã é outro dia. Amanhã de manhã eu tenho corrida, 5 quilômetros em uma intensidade alta, né? Eu treino de TRT, treino de resistência, assim, em questão de velocidade. E depois eu vou treinar.
E acho que o Fê vem amanhã, só não sei a hora que ele vem ainda. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo fazer, que eu mais acertei na minha rotina e tudo mais, várias dicas, né? Dicas de alguém que tá vivendo a vida e acho que várias coisas que eu faço estão me levando para um bom caminho. E meu celular, ele fica no modo não perturbe das 9 da noite até as 7h30, se eu não me engano, do dia seguinte. Então, as únicas pessoas que conseguem ter acesso, né, me mandar mensagem, eu vejo notificação, é minha mãe, meu pai e meu namorado. Fora isso, pode esperar até o dia seguinte. Então, assim, claro, eu entro no meu Instagram de manhãzinha, porque é o primeiro story que eu posto e tal. Eu evito ao máximo olhar story dos outros. Então, eu literalmente gravo, entro, posto e saio. Porque eu acho que o momento que a gente vai dormir e o momento que a gente acorda são horas que ou vão fazer a nossa noite ser horrível, ou vão já cagar o nosso dia inteiro, sabe? Então, normalmente é um tempo que eu reservo mais pra mim, assim. Não são todos os dias, tá? Que eu consigo. Tem dias que eu fico rolando o feed eternamente na minha cama e no dia seguinte eu me arrependo. Mas, na medida do possível, eu sempre tento respeitar esse não perturbe que eu uso, pra não ficar na rede social. E aí é um momento também que eu fico lendo e dou aquela desligadinha, sabe? Enfim, vou acabar de jantar, vou de fato dar uma desligada. Amanhã às 5 tô de pé e eu gravo pra vocês como que é a minha rotininha pré-corrida. Amanhã vai ser na esteira, provavelmente mesmo. Tem uma pista de corrida aqui perto, mas não sei se eu vou fazer nela ou na esteira da academia, que eu vou conhecer uma academia nova amanhã, um projeto. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, eu antes de dormir acabei de ver pelo Gympass que a academia que eu queria conhecer tem horário restrito pelo plano que eu tô. Eu tô no plano Gold e aí só pode usar a academia das 10 às 5. E eu preciso treinar às 6. Então eu vou na minha academia de sempre, ela é ótima, maravilhosa, adoro ela. Vou andando de tão perto que é. E aí outro dia, quando eu tiver com os horários bem mais tranquilos, eu vou no projeto. Tá tudo bem. Aqui temos Super Coffee. Comprei esse novo sabor aqui de palha italiana, bem gostoso, mas chocolate suíço ainda é o melhor. Tô usando essa amora da Queensberry, essa geleia, na verdade, né? Biscoito de arroz, pré-treinozinho vai ser geleia com biscoito de arroz e o Super Coffee. Eu fui fazendo 5 quilômetros na esteira, só que a academia tava muito cheia. Eles vão abrir outra Peralta aqui na rua pra dar uma mais vaziada, assim, sabe? Porque todos os horários, até quando você vai, por exemplo, à tarde, que é um horário relativamente mais vazio, ainda assim tá cheio. Acho que eu tava cutucando ontem. Enfim. Então eu vou aproveitar que eu tenho um tempinho entre um paciente e outro à tarde pra treinar superiores, porque agora é meu pai amado. Aí eu venho pra casa, vou adiantar algumas coisas, só invertir os horários. Isso acontece muito na minha rotina, de eu ver que, eu tenho essa flexibilidade de ir trocando ao longo dos dias alguns horários e tal, e aí eu prefiro fazer isso, porque, se a gente pode, a gente usa a nosso favor. Minha primeira consulta hoje é online, então tô me arrumando, porque depois eu vou direto pro consultório. Eu uso esse stickzinho aqui da Oli, normalmente pro dia a dia. Mas assim, o que eu tô precisando passar de corretivo aqui em cima não tá escrito. Porque, né, cabeçuda aqui ontem decidiu que ia cutucar o rosto e esqueceu que a unha tá grande. E aí eu fico toda machucada. Mas tá bom, né? Nada que uma massa corrida no rosto não resolva. Eu vim atender agora uma paciente, jogadora de vôlei de praia. E aí, vou almoçar em casa,
depois eu volto às 4 para mais atendimento. Se der tempo entre almoço, porque o Fê chegou em casa, né? Então, se a gente não enrolar nem nada, eu vou treinar superiores, aí volto pra cá de novo, atendo mais um pouco, volto pra casa. Agora, quando o Fê vem passar uns dias comuns aqui em casa, porque é meio test drive. Porque na casa dele, querendo ou não, eu fico meio de folga, né? Eu acabo atendendo só online e tal. Minha rotina muda completamente. Agora, quando ele tá aqui, a rotina dele meio que se mantém, porque ele tá de home office hoje, amanhã ele vai presencial. E a minha se mantém 100%, né? Porque eu vou pro consultório, eu volto pra cá, vou pro mercado, faço minha academia, meus treinos e tudo mais. Então, assim, a gente começa de fato a ver, sabe? E cada vez que a gente tá mais junto, dá mais vontade ainda de viver mais ainda junto, sabe? Enfim, quem sabe? Quem sabe tá nos nossos próximos planos aí do relacionamento. Mas ele é ativado há tempo suficiente pra não te matar? Não. Ele não é ativado por ser ele ativo. Mas quando você come ele depois que você foi envenenado, Ué, ele automaticamente já resolve? é carbo. Não faz muito. Hoje eu tenho só um treino de superiores, então dá pra fazer com os halteres que tem ali e nas coisinhas que tem na academia do meu prédio. Eu tô aproveitando esse horário porque não tem literalmente ninguém. Olha isso aqui. Vazia, totalmente. E aí, como eu tenho atendimento mais tarde, é só descer, vou fazer meu treino, subo, tomo um banho e vou atender de novo. Amanhã eu tenho natação e corrida, que essa semana eu tenho 4 treinos de corrida. Não sei o que aconteceu com o Fábio, mas a gente só obedece. Oficialmente, atendimentos de hoje encerrados. São 5h10, consegui adiantar um pouquinho uma paciente que eu tinha. Agora voltar para casa, continuar a organizar conteúdo, entrega dos planos alimentares. Preciso tirar algumas medidas do Fê também, porque eu dou uma ajustada na dieta dele, eu acho que agora ele vai entrar em booking. Veremos, pós-maratona, entre em booking. E aí, descansar, né? Que também é bom, mas eu tenho várias burocracias do consultório para resolver também. Agora, fui. Oi, pode vir. Desde quando você faz isso? Desde o momento que eu tava de pé, eu só continuo de pé.